Seja bem-vindo ao programa Viva Canoas. Eu sou a Vivian Carvalho, corretora de imóveis, e vou te ajudar na tua jornada de compra e venda. E junto com o Jornal O Timoneiro, vamos te trazer novidades e assuntos referentes ao mercado imobiliário. E o assunto de hoje é a ASSOCI, Associação dos Corretores de Imóveis. E para nos ajudar então a conversar sobre esse assunto, eu convidei então ela, Viviane Lotice, corretora de imóveis, empresária há 15 anos, CEO da imobiliária Lotice, e ela é a presidente da ASSOCI. Detalhe, a primeira mulher a presidir a entidade. Viviane, seja bem-vinda. Obrigada, Vivi. É uma honra estar aqui, né? Obrigada pelo convite para a gente falar um pouquinho do mercado imobiliário e da ASSOCI. Isso mesmo. Vivi, mas antes da gente falar, então, porque um dos assuntos também é a lei, né? A nova lei aí também, de transparência. Eu queria que tu explicasse um pouco, falasse um pouco da ASSOCI, como é que ela surgiu, quem ela representa e qual tem sido o papel dessa entidade no fortalecimento do mercado imobiliário. Tá. A ASSOCI, ela foi criada em 2001. Ela tem 24 anos de história. E ela foi criada por um grupo de corretores aqui de Canoas. A primeira nomenclatura foi Associação dos Corretores, depois ela mudou para Corretores Imobiliárias, depois acabou mudando de novo para o Mercado Imobiliário de Canoas e Nova Santa Rita. Então, hoje ela tem essa nomenclatura. Ela foi criada para unir a classe, para qualificar, para trazer melhorias para o mercado imobiliário. E a ASSOCI, ela também tem representatividade política, vamos dizer assim, nos órgãos, né, de Canoas. Por exemplo, ela faz parte do Fórum de Entidades, né, empresariais, onde várias entidades estão unidas para trazer aí discussão e melhorias para Canoas, dentro da SIX. Ela também faz parte do COMUD, que é um conselho de Canoas, Conselho Municipal de Desenvolvimento de Canoas, e já fez muitos anos parte também do CMDU, né, que é o Conselho Municipal do Desenvolvimento Urbano, onde se discute muito a questão do plano diretor. Então, a ASSOCI, ela não só está presente dentro, né, do mercado, eu digo assim, relacionado a corretores de imóveis e imobiliárias, mas também com outras entidades e representando Canoas, né? Diferente, por exemplo, de antigamente, que ela só ficava focada mesmo na parte de corretores imobiliárias. E hoje, inclusive, dentro da nossa associação, assim como sócio, a gente tem advogados, a gente tem construtores, a gente tem correspondentes, então já ampliou o mercado mesmo. Hoje representa o mercado imobiliário. Ah, legal. Diferente até do Cresci, né? Que o Cresci é bem voltado para o corretor de imóveis. O conselho, né? Daí o é conselho do corretor. Isso mesmo. Mas, e quais são as principais ações e conquistas que a ASSOCI já alcançou ao longo desses anos? Então, durante esses anos, a ASSOCI teve algumas conquistas para o mercado imobiliário, tá? Dentre elas, assim, ela já conseguiu trazer o ISSQN, né, que ele ia aumentar o percentual de 3 para 5 e, no fim, conseguiu uma redução para 2. Acho que foi em 2008, se eu não me engano. Ela também já conseguiu intervir na questão dos bombeiros do PPCI de Canoas e trouxe melhorias com relação ao tempo, né? Estava muito demorado, ela interviu em algum desses conselhos e conseguiu trazer essa melhoria. A ASSOCI também conseguiu trazer para o mercado imobiliário de Canoas a intermediação do primeiro aluguel. Não existia em Canoas a taxa de administração do primeiro aluguel. Então, isso, na época, a ASSOCI começou a induzir isso para a gente implementar, que em algumas cidades já existia, e trouxe, e acabou que se aplicou, né, no mercado hoje. Todas as imobiliárias trabalham com a taxa de intermediação. O primeiro aluguel, então, fica para a imobiliária. Então, isso foi um ganho que a ASSOCI também trouxe. A ASSOCI também conseguiu, isso acho que foi em 2022, eu acho que foi, trazer um desconto ali do ITBI, 50% de desconto para regularização do ITBI, né? Até porque era uma ação para a questão mesmo fundiária. Então, a gente também conseguiu com a prefeitura essa ação. Agora, o ano retrasado, a ASSOCI também conseguiu o quê? Incluir os corretores de imóveis num decreto onde somente os correspondentes, construtores, os tabelionatos iam poder encaminhar o ITBI,
os corretores tinham sido excluídos, vamos dizer assim, Aham. do processo do ITBI. Então, a gente fez essa intervenção e conseguiu incluir, por isso que, inclusive, agora está tendo treinamentos aí, porque logo já entra em vigor este novo formato, né, de encaminhamento do ITBI. Fora isso, então, o que a gente está conseguindo agora? A questão, né, da transparência dos dados imobiliários, que foi uma busca que a Associ está trazendo aí para o mercado imobiliário, que também é um outro ganho para essa gestão. Que legal, hein? Várias conquistas. E como é que tem sido o envolvimento dos corretores com a entidade? Ainda é uma existência, uma resistência, ou o pessoal está mais engajado para participar? O que tu sente, assim, tu percebe do mercado imobiliário? Bom, na verdade, eu acho que é uma construção, né? Antes até diziam que a Associ era uma panelinha fechada, né? E esse foi um dos objetivos dessa nossa gestão, tá? Nesses 2 anos, a gente tentou desmitificar um pouco isso e divulgar mais a Associ. A gente teve um crescimento maior, divulgou mais. Eu acho que hoje o mercado imobiliário, em geral, já sabe o que é a Associ, né? Quem que faz parte da Associ já conhece um pouquinho, já ouviu falar. O que não acontecia antigamente. Uhum. Claro que, às vezes, eles acham que se associar vai fazer parte da diretoria. Às vezes tem Aham, né? sim, sim. Tem então, Uma isso, diferença. uma diferença, Mas eu acho que cada vez mais os corretores em geral e imobiliária, eles estão aderindo, estão se associando, tanto que a gente, nesses 2 anos, a gente quase quadriplicou o número de sócios. Ai, que ótimo. Então, teve um crescimento bem exponencial. Isso mostra que o trabalho está sendo bem executado, está repercutindo, a associação está crescendo e a gente está tendo apoio dos associados, né? Eu acho que isso, cada vez mais, o corretor entende que é importante ele estar junto a uma associação. Não, com certeza. E além das conquistas, né, que a entidade promove, o benefício para quem é associado, porque assim, eu sei que tem descontos em treinamentos, em cursos, né? E até o próprio Fórum Imobiliário também, eu sei que quem é associado da Associ tem uma bonificação lá na hora do pagamento. Então, assim, os corretores precisam entender que fazer parte da associação é só benefícios, né? Uhum. Isso é bem legal. E no aniversário da Associ, eu sei que a Associ fez um aniversário, né? Sim. O que tu destacaria como o maior motivo de orgulho da associação nesses teus mandatos? Quanto tempo de mandato já? Agora tá fechando 2 anos o meu 2 mandato. Mas, anos. na verdade, eu tô dentro da Associ já faz 15 anos. Uau. Eu tenho 16 anos de mercado imobiliário e logo tinha 1 ano e meio e daí já fui convidada para fazer parte da diretoria, assim. Foi bem legal, porque, de alguma forma, tive um olheiro, né? Um padrinho. Sim. E eu me identifico muito, assim, com o trabalho, com o propósito, né? Que a Associ traz, assim, essa questão de trazer benefícios para o mercado, unir network. Então, é uma frequência diferente, né? Acessos, enfim. Eu acho que é importante para ti estar fazendo parte. Então, eu sempre gostei e sempre valorizei estar na Associ. Vou dizer assim, que esses 24 anos de história, né, a gente tem que comemorar porque a gente passou por muita coisa, inclusive por uma pandemia, onde a entidade, vamos dizer assim, acabou meio que sendo prejudicada, né? Porque diminuiu muito os associados na pandemia. Porque as pessoas começam a cortar custos, né? Claro. Despesas, então Certeza. acabam cortando, às vezes, em entidades, assim. Então, acabou diminuindo muito o número de sócios. E nesses 24 anos, o ganho que a gente tem realmente é ter conseguido hoje, a gente está com mais de 100 sócios dentro da entidade, e isso para nós é uma vitória, porque a gente entende que o mercado está valorizando, está crescendo, está se unindo, e essa união realmente é importante para a entidade, porque é junto que a gente vai crescer e vai fortalecer e vai ganhar mais força dentro da cidade e com os órgãos, né, municipais. Não, e é imprescindível, né, Vivi, que a participação, se a gente for considerar o valor para fazer parte da associação, é simbólico, né? É simbólico. Hoje em dia, o associado, ele paga R$ 25 mensais. Isso. Então, na pessoa física. Pessoa Aham. física, né? Quanto é que é jurídica? 60. 60. Mas aí tem direito A levar participantes nos eventos com desconto. Mas igual ainda é simbólico, né? Vamos lá, né? Diante de tantas despesas, né? Isso. Que tanto a imobiliária quanto até o próprio corretor tem. É simbólico para participar e fazer o bem, né? Para o mercado imobiliário. Bom, recentemente, então, a Associ teve esse papel, então, fundamental na aprovação da Lei de Transparência Imobiliária, né? Que trata do ITBI e do IPTU. Como é que começou esse movimento? Na verdade, numa reunião aberta aos sócios, um dos nossos sócios,
né, veio comentar que essa lei já tinha sido aprovada em Porto Alegre e que seria interessante a gente trazer esse tipo de benefício para Canoas. Então, a gente foi atrás, né, eu fui atrás dessa informação e vi que ia refletir muito na questão de um planejamento urbano da cidade. Então, a gente foi atrás, procurei um vereador para encaminhar o projeto. A gente quase fez um copia-cola de Porto Alegre, porque lá já estava funcionando, né? E já traz benefícios para a cidade, mas não só em Porto Alegre, São Paulo, tem outras cidades que já têm essa transparência dos dados imobiliários, né? E isso acaba trazendo esse benefício, né, para o mercado como um todo e até mesmo para a prefeitura, para ela conseguir enxergar melhor aonde a cidade está crescendo, como que ela está crescendo. Claro. Mas só vamos abrir um parênteses, então, para a gente falar um pouquinho dessa reunião dos diretores. É uma reunião geralmente fechada, mas de vez em quando ela é aberta. Isso. A gente implementou isso, né, na diretoria, e acho que foi no mandato anterior. Antes era só reunião fechada e uma vez que outra tinham convidados para participar da reunião da Associ. As reuniões da Associ, elas são de 15 em 15 dias, quinzenais. E agora, o que a gente fez? Porque a gente entendeu que o sócio, ele queria fazer parte daquela reunião, para trazer as suas demandas, para fazer parte, se sentir, né, acolhido pela entidade, pertencente. Então, a gente abre de 2 em 2 meses, mais ou menos, uma reunião aberta aos sócios, onde a gente, inclusive, traz alguém para falar algum assunto, trazer algum assunto de interesse comum do mercado, ou que esteja em alta, enfim, né, que vá agregar alguma coisa, e para discutir. Então, a gente faz essas reuniões. E numa dessas reuniões é que veio essa sugestão, né? Vocês já pensaram em tal e trazer, seria importante para o mercado imobiliário de Canoas, para a gente ter um planejamento melhor, ver como que a cidade está crescendo, aonde, para não ser desordenado e de uma forma assim, daqui a pouco lança um produto lá, o construtor faz um investimento e daqui a pouco tem muito já naquele bairro. Daqui a pouco não vai vender na velocidade que ele gostaria. E daí todo mundo perde, porque daí a gente não consegue vender, o corretor não ganha, a cidade não ganha, na arrecadação também. Então, crescer de uma forma mais ordenada, ganha todo mundo. Claro, entendi. Bom, e quais foram os principais desafios enfrentados durante esse processo até a aprovação? Então, na verdade, eu vou explicar a questão do processo em si também, acho que é importante, né? A transparência dos dados imobiliários, tá? Do IPTU e ITBI, porque hoje, na verdade, eles já estão disponíveis, mas em lugares distintos. Tem informações que estão na matrícula, tem informações que estão no ITBI, tem informações que estão lá no IPTU. Então, trazer eles unificando num lugar só e a gente poder ter acesso e compilar esses dados, que a gente vai conseguir entender se o que está mais vendendo é 2 dormitórios, se é casa, se é apartamento, né? Que bairro que está crescendo com aquele perfil, se as pessoas estão comprando mais por financiamento ou se está sendo à vista. Então, isso ajuda a ter uma visão de mercado melhor para a questão de investimento, tanto do construtor que quer construir, mas também do investidor. Por exemplo, daqui a pouco está crescendo uma cidade, ali um bairro, e vai vir um investidor de um supermercado grande. Eles dizem, aquele bairro está em crescimento, eu quero me instalar ali, porque vai demandar... Porque existem dados que mostram... que mostram isso, e não fica hoje... Hoje, quais são os dados? No boca a boca do corretor. Então, os construtores hoje, para lançar um produto, eles ficam nos questionando, o que está vendendo, o que está faltando? Eles ficam caçando informações no boca a boca, aleatoriamente. Mas não tem nada oficial, né? Então, seria importante para investimentos ter algo oficial, né? Dados oficiais. E outra coisa, até mesmo para as demandas públicas. Porque, assim, agora a gente tem um desafio que é recuperar o lado oeste da cidade. Então, assim, hoje, a experiência do corretor está em ver o quê? Que lá aumentou muito a questão da locação, né? Compra e venda está acontecendo? Até tá, mas a gente percebe que não tanto, mas a gente não consegue mensurar isso.
Sim. Com esses dados, a gente conseguiria mensurar. Com certeza. Né? O quanto que tá, quais são os valores que estão comercializando, se precisa de incentivo público para daqui a pouco acelerar aquela recuperação, ou daqui a pouco mesmo a prefeitura, então eu vou incentivar com isenção de TBI, ou 50% de isenção, né, para ajudar a recuperar aquele lado. Sim. É ações públicas que tu vai fazer baseado em dados oficiais e não em achismos, porque hoje o que a gente percebe lá do lado oeste? Que o aluguel cresceu, talvez porque as pessoas não estão querendo se desfazer dos bens por um preço que elas acham que não deveriam, né? Porque às vezes está vendendo, mas está vendendo se tu está baixando o preço. Exatamente. Né? Então, hoje a acaba demanda... que está desvalorizando, né? Elas Claro. sentem que está desvalorizando o bem. E algumas não querem, então elas estão preferindo muitas vezes locar. Mas a gente sabe que está acontecendo um compra e venda, mas a gente não tem dimensão hoje, né? Então, para isso seria importante. E também para demanda pública no sentido, aquele bairro está crescendo numa velocidade X. Será que eu tenho UPA suficiente? Será que eu tenho escola suficiente? Será que eu tenho... Pela infraestrutura. Pela infraestrutura. Esgoto, água. Eu tenho como suportar ou vai colapsar daqui a pouco aquele crescimento numa aceleração que está acontecendo? Porque tem bairros que realmente eles... Daqui a pouco, né, eles crescem rápido. E a gente precisa entender que se tem realmente infraestrutura. Então, seria, por isso que eu digo, um planejamento urbano para até a prefeitura se organizar melhor. Claro, e até para arrecadar mais também, né? Com certeza. Então, acaba que todo mundo ganhando nesse sentido. E daí tu me perguntou assim, aonde que foi a maior dificuldade do nossa processo. com relação a esse processo, tá? Convencer os vereadores, que era um projeto importante, porque, em geral, assim, eu sei que né, o poder público fica um pouco assim, mas divulgar os dados, o que eles querem. Existe uma insegurança por trás com relação a isso. O fato de já ter em outras cidades, isso ajudou um pouco, mas convencer e aprovar por unanimidade na Câmara de Vereadores, eu acho que foi até uma surpresa para nós mesmos, e foi super positivo. Então, claro que a gente conversou, né, com alguns vereadores e a gente uniu a diretoria para cada um conversar, pediu para o sócio, enfim, foi um engajamento, assim. Então, a gente também a gente teve uma homenagem na Câmara no dia e depois foi levada a votação esse projeto. Inclusive, o prefeito se fez presente lá, né? Foi nos prestigiar. Então, agora tem que o prefeito sancionar essa lei, que é uma outra etapa que a gente precisa, porque a gente tem que ver se hoje o sistema que a prefeitura tem, né, comporta e já tem como aplicar esse processo. Né? Senão a cidade vai ter que se estruturar para isso. Sim, é uma organização, né? É uma organização. Com certeza, envolve todo mundo. Bom, e na prática, muda o que com essa lei? Assim, na prática é isso, balizar o desenvolvimento, né? Eu acho que sim. A cidade crescer de uma forma mais organizada, planejada, né? E todo mundo ganhando com isso. Tendo eu acho que... previsibilidade, né? Exatamente, porque daí o construtor, o investidor ganha, o corretor acaba ganhando, a prefeitura arrecadando, né? Claro, tudo funcionando. Tudo funcionando. E de outro lado, como eu falei, como a prefeitura pode fazer previsões públicas, até mesmo o morador vai ganhar. Porque se a cidade ali, o bairro que ele está morando, está crescendo muito rápido, vai faltar alguma coisa. Então, precisa uma ação preventiva, senão colapsa, né? Claro, com certeza. Até a próxima pergunta é se tu acreditava que essa lei pode servir de modelo, mas tu me falou que já existem em outras regiões, né? Já existe. Regiões aqui próximas? Sim, Porto Alegre já está usando, né? Esse tipo de lei a favor. Claro que, assim, não é somente... vamos lá. A prefeitura vai disponibilizar os dados, né, no sistema. A ideia seria, daqui a pouco, num GeoCanoas, por exemplo. Sim. Né? Tu clica no GeoCanoas, publicamente. Público. Claro que não é qualquer pessoa que vai saber acessar o Geo, né? Mas seria uma informação pública. Isso. Então, assim, clicando em cima do imóvel, tu consegue ver ali a data de comercialização, bem interessante. O valor que foi comercializado, que tipo de imóvel. E para compilar, claro que daí precisaria compilar esses dados para trazer ele para um estudo. Mas daí isso vai ser mais, tipo, quem tem interesse, ou uma construtora, ou a própria prefeitura. Pouco mais a fundo. Isso, que daí vai mais a fundo. Mas em São Paulo já existe esses dados já aplicados, né? E Porto Alegre, então tem outras regiões que já estão usando aí esses dados de transparência.
Legal. A próxima pergunta também é assim, de que forma que essa conquista contribui para valorizar o trabalho do corretor e dar mais segurança para o cliente? Vai ajudar muito, né? Eu acho que sim, porque no momento em que o cliente, né, vamos lá, tá pedindo um perfil naquela região, agora na Igara mesmo ali, a gente tem vários lançamentos de 2 dormitórios e tá um de 3 que acabou lançando. Então, é óbvio que esse de 1 de 3 vai ter uma demanda maior, né? Então, o corretor ganha nesse sentido de ser lançado um produto que vai ter demanda, né? Tem para o cliente dele, ele vai encontrar para o cliente dele alguma coisa que realmente é necessário, que é uma necessidade. E o próprio cliente vai ganhar porque, né, ele queria morar naquela região e não tinha. O 3 dormitórios naquela região estava faltando, na planta, por exemplo, né? Então, eu acho que com esse estudo de mercado, todo mundo ganha nesse sentido. Sim, acelera a informação, né? E faz com que o mercado gire, porque o mercado imobiliário, ele é responsável pela economia também, Exato, né? ele muito ajuda a Muito, economia. demais até, a gente né? A gente movimenta, o mercado imobiliário movimenta 6 bilhões em Canoas. 6 bilhões. E pode movimentar muito mais, né? É. Muito mais. Interessante. Sim, de uma forma planejada e estruturada. Bem mais. Eu acho que mais. E isso, na verdade, o município ganha. Todos ganham, né? Todos ganham. Todos ganham. E as oportunidades que essa nova fase, então, de todas as conquistas, traz para o mercado local e para os investidores? Porque é uma nova fase, né? Vai trazer mais oportunidades, com certeza. Eu acho que sim. É tu investir certo, né? Traz segurança para o investidor, né? O construtor, como eu falei, ele está muitas vezes no escuro, caçando informação com o corretor, com o mercado, o que está acontecendo, onde está, né? Mas ter os dados oficiais... Ah, não, sim. É um ganho imensurável, imensurável, né? Para o construtor, para o investidor. Com certeza. E a Associe, ela é bastante atuante, como tu falou lá no início, e existem novas pautas ou novos projetos que a Associe está no radar da entidade? Na verdade, sim, Vivi. O ano passado, né, a gente quis trazer melhorias para o mercado, mas a gente foi impactada aí com troca de governo, a gente foi impactada com enchente, né? Então, o ano passado a gente não conseguiu olhar muito para este lado, né, de trazer melhorias para o mercado. Esse ano a gente já tentou, em conversa com o prefeito, né, enfim, numa reunião lá na prefeitura, sugerimos algumas melhorias. Uma delas é a questão do ITBI. Né? O ITBI em Canoas, ele ainda é muito lento. Né? Tem cidades aí que tu consegue muito mais rápido uma guia de ITBI. E aonde que isso influencia, né? No cliente receber a posse do imóvel antes. Porque só o período ali da guia de TBI e registro são quase 30 dias de espera após assinar o banco, né? Porque às vezes o cliente entende assim, eu assinei no banco hoje, então quando é que eu vou receber as chaves? Muitas vezes é só quando o dinheiro entra na conta do vendedor. Então existe esse processo do ITBI e do registro. E diminuindo essa etapa do processo, a gente vai acelerar a posse do cliente. Isso é melhor para todo mundo, né? Então, a gente tentou diminuir esse prazo do ITBI, diminuir, inclusive, a questão da compensação da guia, que demora 72 horas, e tem cidades que ela é meio que instantânea, né? A gente também tentou a questão da troca da titularidade do IPTU, que hoje tem que ter uma intervenção, né, através do corretor, sai do registro de imóveis, então a matrícula, tu tem que pegar aquela matrícula, preencher uma ficha, né, mandar para o GEL lá, para o atendimento cidadão, né, para o GEL não, para o atendimento cidadão, e com os documentos do novo comprador. Então, esse trâmite, na verdade, o registro de imóveis pode fazer direto com a prefeitura. Inclusive, sim. O registro tem uma lei que já está em vigor, que ele já se adequou e o que falta a nossa prefeitura se adequar para eles captarem essa informação direta. Né? Então, assim, hoje o que a gente vê assim, no mercado imobiliário de Canoas? A gente não conseguiu avançar algumas pautas, tanto do ITBI quanto a transferência do IPTU, em virtude de um sistema. Hoje, Canoas não tem sistema para isso. Ela usa um sistema bem defasado, de muitos anos, né? Então, o nosso sistema não comporta acelerar o processo, não comporta fazer essa comunicação direta com o registro. Então, assim, a Soci está lutando, está tentando, mas às vezes a gente barrado por questão de sistema.
Existe uma previsão de uma licitação para daqui a uns 2 anos, mas ainda está só em projeto, né? Então, assim, é licitação, depois é implementação. Então, infelizmente, nós não temos, assim, a curto prazo, uma modificação muito grande para, vamos dizer assim, melhorar e trazer melhorias para o mercado imobiliário nesses quesitos, né? Que eu acho que são importantes para o corretor, para as imobiliárias, para o cliente, né? Que está ali esperando o imóvel. Mas, vamos lá. O que daí a gente conseguiu fazer? A gente se uniu com o Fórum de Entidades, né? Aonde agora a gente já fez um encontro na SIX, foi uma palestra, trazendo prefeitura e registro para a gente entender o trabalho de cada um, né? E ver aonde que estão os principais gargalos, tá? Para o quê? Para a gente ajudar a melhorar. Porque hoje, um dos gargalos na construção civil são também as aprovações de projeto. Então, o que a gente está tentando buscar com o corpo técnico? Uniu, então, no fórum tá a OB, tá o CREA, tá o dos engenheiros, fugiu agora. Agora me fugiu o nome. Também. Enfim, todos estão se unindo para estudar o Código de Obras e trazer... E a gente fez reuniões na Socium, a última aberta aos sócios foi falando sobre isso também, para os arquitetos trazerem, arquitetos e engenheiros, as suas demandas, né? O que está travando na construção civil? Quais são as principais impugnações dentro do registro? Então, eles trazerem para a gente levar isso no próximo fórum. Então, o próximo fórum imobiliário é para a gente justamente discutir, né, como que a gente pode melhorar essa tramitação para que um processo de aprovação não demore 6 meses, 1 ano, que é hoje o que está demorando até 1 ano, muitas vezes, para lançar um empreendimento, tem vezes que até mais, o que poderia ser 6 meses, né? E muitas vezes uma residência também tá, em vez de ser rápido, tá demorando 3 vezes o tempo que deveria. Então, a gente tem que acelerar, tem que simplificar esses processos, ver o que está mais impugnando para tentar ajustar entre prefeitura, registro e os profissionais que fazem esses encaminhamentos. Claro. Aí a gente consegue trazer algumas melhorias, porque não depende de sistema, teoricamente falando. Às vezes depende de um ajuste de informação, né? Porque o que a gente percebeu também? Que principalmente as leis, né? Faz uma lei, faz outra lei e vai se perdendo porque a outra ficou lá atrás. Né? Então, às vezes, o próprio profissional fica confuso na hora de encaminhar. E dependendo do secretário que está lá na prefeitura, ele tem uma compreensão, o outro depois assume e tem outra compreensão. Sim. Então, realmente, atrapalha. Então, quanto mais a gente alinhar essa comunicação, vai ser melhor para todo mundo. E tu vê como é importante tu falar tudo isso, né? Até para as pessoas que estão ouvindo, entender que o mercado imobiliário ele é bem complexo e ele depende de várias pontas, né? Porque não é só o mercado, é a política, é um sistema, são todos os órgãos e muitas vezes até de dinheiro, né? Porque implementar um sistema custa. Exato. E muitas vezes uma prefeitura está limitada, talvez não tenha verba, tenha dificuldades. Então, a gente fica patinando nos processos. Por isso, tanta demora. E Canoas passou por uma enchente, então... Também, um agravante. Então, vamos lá... O principal objetivo hoje da prefeitura, acredito que seja recuperar, né, o lado oeste da cidade. Inclusive, o Fórum de Entidades está se mobilizando, né, para isso também. Está ajudando a fazer estudos, trazendo investidores de fora, enfim, existe uma mobilização do fórum. Mas eu digo assim... daqui a pouco... claro que é importante ter esse sistema, melhorar tudo isso, mas a gente também tem uma recuperação de uma cidade. Tem a questão da saúde de Canoas, que também está, né, tendo bastante problema. Então, a gente até entende que daqui a pouco eles têm interesse, mas talvez hoje, por falta de limitação de recursos, não está na prioridade. Tem outras coisas que hoje são prioridades, né, dentro de Canoas. Então, assim, como eu digo, a gente está ali tentando, a gente está batalhando, né? Uma frente ou outra, alinhando o que a gente consegue. E eu acho que essa questão do fórum ajuda muito, né? É a SEACA dos engenheiros. SEACA. Né? Sinduscom, SEACA, a SOCI, o CREA, a OB e a própria SIX. Então, todos unidos,
trazendo esse estudo para alinhar e tentar melhorar o mercado imobiliário. Por isso foi criado esse fórum imobiliário para debate mesmo entre prefeitura, né, as secretarias e o registro de imóveis. Alinhando essa comunicação, todos ganham. Não, com certeza, né? Isso agrega, né, para o mercado imobiliário. Vivi, como tem sido para ti liderar uma entidade de classe, para ti como mulher também, né? Num mercado que está em constante transformação, né? Vivi, vou te dizer que é desafiador. Vou te dizer que é desafiador, porque a liderança em si, ela muda, né? A gente percebe, assim, eu lidero a imobiliária também. A gente percebe que liderar pessoas é sempre desafiador. Nossa, depois complexo. de pandemia, agora enchente, né? Com toda essa ansiedade, depressão que existe no mundo, enfim, já é desafiador. E dentro da Associe, existe, vamos dizer assim, mais desafio ainda, porque a gente tem lá pessoas selecionadas, que nem eu brinco assim, né? São pessoas com personalidade, Sim. ativas, Sim. dominantes. Então, liderar um time ativo, dominante, que são grandes representantes e se destacam já dentro dos, né? Porque a gente, dentro da própria diretoria, a gente tem desde donos de imobiliária, a gente tem gerentes, a gente tem corretores autônomos que se destacam, mas todos são selecionados porque fazem um trabalho legal e já se destacam de alguma forma. Então, são personalidades, né? E liderar eles já é um desafio. E vou dizer mais, assim, além de liderar, manter eles motivados, engajados com a entidade. Sim. Porque tem um detalhe, não sei, né? Acho que a gente não falou sobre isso, mas somos todos voluntários. Ah, sim. Então, assim, é muito fácil, né, eu colocar uma outra prioridade, porque aqui eu sou voluntária. E se todo mundo fizer isso, a entidade não vai andar. Então, manter o time engajado, entendendo que nós estamos unidos por um propósito, é importante, né? E, claro, motivando, trazendo novidades, trazendo coisas que engajam. É um super desafio. Olha, mas também é uma escola, assim, né? Tipo, é uma faculdade, né? É uma faculdade. Eu vi esses dias numa rede social, onde justamente a pessoa que estava sendo entrevistada falava isso. Que o mercado imobiliário é uma faculdade. Porque tu entra praticamente sem saber nada. E aí tu vai indo te desafiando. Porque é um mercado desafiador, né? Não só pela liderança, mas o próprio mercado, ele é desafiador. Né? É verdade, o mercado imobiliário é bem desafiador. Desafiador. As pessoas não têm nem ideia, né, dos bastidores, né? Mas olha só, o que essa conquista representa para ti como mulher, corretora e presidente da Associe? A conquista, tu diz, da lei. Eu acho que a conquista da lei, a conquista do teu sucesso como liderança, eu acho como tudo, né? Tudo. Olha, eu vou te dizer assim, que eu ia aposentar as chuteiras, né, agora no final do ano, né? Daí não deixaram. Como a gente vem fazendo um trabalho legal, eles sabem que eu, né, tenho a Associe no coração, assim. Gosto muito, né, de estar à frente da entidade, tenho um carinho enorme pela Associe. Tô há 15 anos lá dentro, não é por acaso, né? Mas como mulher, como empresária, como diretor, muitos anos, Associe, né? Eu acho que, assim, eu tô bem realizada em ver o que a Associe cresceu nesses 2 últimos anos. De todo o crescimento desses 24, mas eu digo assim, eu sou responsável pela gestão dos 2 últimos anos, né? E eu entregaria bem tranquilamente a minha gestão agora, em dezembro, feliz, satisfeita, porque a gente conseguiu ter crescimento exponencial com o número de sócios, né, com o financeiro, e também crescimento, eu digo, do fortalecimento da entidade como um todo na cidade, né, perante os corretores e dentro da cidade. Sim. Então, acho que isso, eu diria assim, fiz o meu mandato, saio satisfeita, orgulhosa do que a gente conseguiu conquistar, né? Então, feliz, assim, feliz com o resultado. Eu mesmo não esperava que a gente fosse conseguir ter o resultado que a gente teve. Então, claro que isso, eu não estou sozinha. Tudo é um conjunto. É um conjunto, é um time. Com um time bem escolhido, engajado, né, por trás. Mas legal. E tu vai continuar, né? Que bom. Então, é isso aí, né? Tu vai continuar, tô sabendo. Vou pegar mais 2 anos aí de desafio. Mas olha só, e que mensagem tu deixaria para os corretores e os profissionais que ainda não participam das entidades de classe? Que importância, né, que isso tem para a vida?
Eu acho que assim, ó, a pessoa, em primeiro lugar, ela tem que entender que ela não tá na corretagem por acaso. Ela tem que realmente decidir ser corretor, né? E não estar corretor. Eu quero ser corretor. E ser corretor, como tu falou, é desafiador, né? É um mercado desafiador, a gente tem que estar em constante movimento, em constante evolução e se desenvolvendo, porque ele exige isso do profissional, Sim. né? Hoje é fazer vídeo, editar vídeo, Com certeza. né? Falar na câmera, são coisas, né? E é um pouco psicólogo, entende de financiamento, um pouco de contrato, tem que ter várias habilidades. Quanto mais tu entende, quanto mais habilidade, mais tu se destaca. E estar junto a uma entidade só fortalece o corretor, né? Por quê? Porque a entidade está trazendo qualificação, está trazendo informação, traz network. E, como eu falei, é uma frequência, né? Estar entre os melhores, estar engajado na sua classe. Então, por isso que eu digo assim, ó, a primeira coisa ele tem que entender. Se ele decidiu ser corretor, ele tem que fazer dar certo. A opção de desistir não deveria desistir. Para essa profissão, não. Não para essa profissão. Não. Porque vai ter altos e baixos. Vai. Né? Ele só tem que ter uma coisa, persistência e assim, pensar que tem que estar sempre buscando conhecimento e ter reserva financeira. Né? Porque ele tem os altos e baixos. Mas isso que eu falo, tu vai... Com quem tu anda, aonde tu anda, faz muita diferença dentro do mercado imobiliário. Os acessos, o network. E hoje, por que é tão importante tu estar junto à Soci? Não só para trazer as tuas demandas, as tuas dores e trocar ideias, como é que está acontecendo na tua empresa, ou, né? Ou com teus clientes, como é que está sendo as tuas dificuldades, mas também porque o mercado hoje ele é muito de parcerias, né? Total. Então, assim, quanto mais tu amplia o teu repertório, né? O teu network, tu vai ter mais sucesso. Mais negócio tu gera. Mais negócio tu vai gerar. Claro. E a Soci proporciona isso, né? Então, ela proporciona também ambientes de negócio. E eu acho que isso é o mais importante dentro da Soci. Claro que dentro dos eventos que a gente promove, tanto o Dia da Mulher, para unir as mulheres, fortalecer o time feminino que cresce cada vez mais dentro da entidade, né? E dentro do mercado imobiliário, hoje a gente tem muito mais corretoras do que antigamente, né? Quando eu comecei era bem menos. E aqui, 16 anos atrás, né? E eu acho que a gente traz palestra, traz conhecimento, mas isso tu às vezes vê no YouTube, tu vai ver numa live... Mas estar naquele ambiente com frequência de pessoas que estão buscando conhecimento. Que tem o mesmo objetivo, né? Com o mesmo, alinhadas no mesmo objetivo. E estão ali abertas, querendo fazer negócios. É benefício para todos. Né? Eu acho que estar junto a uma entidade, sendo corretor, eu vou dizer assim que é quase que uma obrigação do corretor. Não, e tu tem razão, o tanto fazer parte de uma entidade, quanto decidir ser corretor, né? Porque isso eu acho que é um ponto-chave. Tu não está corretor, tu é corretor, e essa é uma decisão, porque a escolha é livre, né? Então, isso é muito importante. Tem dificuldades? Sim, as pessoas nem conseguem imaginar o quanto a gente tem dificuldades, né? Porque é um mercado muito competitivo. A gente sabe disso, né? A concorrência é violenta. Sim, só em Canoas nós temos mais ou menos uns 1.300 corretores. Acho que é mais agora, tá? Olha, a última vez que eu soube era 1.400. Só que assim, isso já se passou há alguns meses. Olha, a gente deve ter em torno de 2.000 corretores. Vamos lá, tá? Em média. É muita gente. Só que ainda a profissão, ela ainda é desmerecida. Né? Ela tem um preconceito, assim. Então, essas entidades, como a Soci, como Cresci, como todos, assim, ajudam a fortalecer e valorizar. Fortalecer, fazer com que as pessoas, de um modo geral, vejam essa profissão como algo nobre, né? É complexo mesmo, né? A gente tem que entender de tudo um pouco. E não é brincadeira, né? Hoje eu tive de manhã com uma pessoa que ela tinha dificuldade de fazer vídeos. Então, isso também não é só ficar na frente de uma câmera. Tu tem que ter habilidade, tu tem que saber falar, tu tem que ter oratória. Então, são muitas dificuldades, saber se comunicar, né, Vivi? Tudo. E tem muita gente, dentro do mercado imobiliário mesmo, tu ligou a câmera, tem gente que trava, né? Tem gente que trava. Não, e eu vou te falar, e dou razão, tá? Porque é difícil mesmo. Não é fácil. Não é fácil. A gente depois acostuma. E daí, mas é assim, ó, a dica pra quem tá gravando e tem que se desafiar, é se desafiar mesmo, é começar. E depois aperfeiçoar, porque não tem outro jeito. Eu olho os meus vídeos, eu comecei a fazer vídeo em 2018.
Então, assim, ó, é de chorar. Hoje é de chorar, é de rir, é de rir. Mas tem que ter um começo. A gente só melhora iniciando e praticando. Não tem outra forma. Não tem. É o único jeito. Igual andar de bicicleta. Vai cair bastante até aprender, né? Mas, Vivi, e pra gente encerrar, então, como é que tu enxerga o futuro do mercado imobiliário em Canoas para os próximos anos? Olha, eu prefiro pensar otimista, sabe? Eu também. Acho que, assim, ó, desafios a gente sempre vai ter. Com a questão de taxa, mudança de governo, né? Às vezes a economia, enfim, às vezes alguma, que nem a questão da enchente. A gente está sempre suscetível a coisas externas, tá? Uhum. Mas eu acho que o teu resultado, ele depende muito do teu esforço, do teu foco. Aquele feijão com arroz bem feito, ele sempre vai dar certo. E quanto mais relacionamento tu tiver, mais network tu fizer, tu não vai depender de lead, tu não vai depender, sabe, de coisas externas. Então, assim, eu acho que tem mercado para todos. Eu acho que é um mercado que está muito aberto. A gente vê aí corretores entrando no mercado imobiliário e em menos de 3 anos, assim, explodindo, porque tem uma rede social que tem, né, possibilidade de fazer isso. Então, diferente de antigamente, que tu tinha que construir aos pouquinhos. Nem existia, né? E não te impulsionava desse jeito. Então, existe essa, né, essa opção hoje. Então, tá aí para quem quer usar e pode ou se desafia a usar. Mas eu acho, sim, que o mercado imobiliário, ele é um bom mercado, né? E eu acho que só a gente tem que estar vamos dizer assim, atualizando. Agora tá vindo a IA com tudo, né? Eu acho que cada vez mais isso vai estar no nosso dia a dia, usando as tecnologias a nosso favor. Eu não acredito que vai ser substituído um corretor por uma IA ou qualquer coisa do tipo. É uma ferramenta. É uma ferramenta a mais para nos auxiliar, né? Por quê? Porque as pessoas gostam da coisa humanizada, da tua experiência, da questão de conexão. E tu não tem como se conectar com um robô. Não, né? não. E aquilo que eu acho que comentei contigo, né? Se a gente for pensar muito bem, o lead, ele entra por uma campanha e vai clicar lá e vai chegar no teu WhatsApp. Só que ninguém compra só porque clicou e falou com alguém pelo WhatsApp. Uhum. A pessoa só compra de quem ela conhece. E essa conexão, que era o que a gente fazia lá atrás, quando não tinha internet, quando não tinha Instagram, que era Orkut, tu lembra? Uhum. A gente não pegou essa fase, né? A gente pegou aquela geração que era o nosso marketing, era o boca a boca, né? E que é o fortalecimento de relações, conexões. Sim. Então, eu entendo o seguinte, os clientes ainda não compram só por um WhatsApp. Não. Não, eles vão em algum momento se conectar. E hoje em dia, tu fazer campanha de lead ou tu ter um banco de dados enorme dentro da imobiliária não quer dizer nada. Se tu não aprender a se conectar com as pessoas, tu não vai vender. Esse é o maior desafio hoje do nosso mercado, a conexão. A conexão, exatamente. Que é isso que a gente está fazendo pessoalmente, entende? Porque isso vai voltar. Isso está voltando, na verdade, né? A internet, ela é importante, a IA é uma ferramenta, mas a conexão pessoal, ela é insubstituível. Uhum. Porque as pessoas querem isso. As pessoas precisam disso. Parece que elas necessitam cada vez mais disso, Estão mais carentes também, né? Então, elas querem mais atenção, né? Quem não entendeu o jogo da atenção vai estar fora. Eu, assim, meu ponto de vista, isso, né? Eu acredito nisso também. Eu acredito que vai sempre ter um corte, uma linha de corte, né? O mercado infla, daqui a pouco tem a linha de corte para tirar os profissionais que não estão se desenvolvendo, que eles não estão procurando se desafiar, né? Porque eles vão parar de vender e automaticamente eles vão sair do mercado. Por sobrevivência, né, Vivi? Porque não adianta, né? Isso. Tudo é dinheiro, né? Isso. Então, assim, ó, é entender o jogo e fazer o feijão com arroz bem feito, porque hoje em dia a gente vê que muita gente não faz o feijão com arroz bem feito, né? É aquilo que também a gente estava falando, não existe receita de bolo, né? Que é a história das campanhas, que é a história até dos próprios corretores aí que estão entrando no mercado. Gente, lê do engano pensar que existe uma receita de bolo. Não existe. É tentativa e erro, tentativa e erro. Ajusta. Até acertar. Até acertar. Na verdade é isso, é até acertar. E o negócio é não desistir. Mas, Ive, queria agradecer muito
a tua vinda aqui hoje. Eu acho que agregou bastante aí pro pessoal entender o que que é a Associe, o que que ela representa. E eu queria que deixasse o teu arroba para as pessoas continuarem aí seguindo o teu trabalho. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer aqui estar com vocês hoje, né? Falando um pouquinho da Associe e do mercado imobiliário. E o meu arroba é Vive Lotice. Então, quem quiser me seguir, entender um pouquinho mais, né, do meu trabalho junto à Associe ou dentro do mercado imobiliário, será um prazer. Legal. E eu sou a Vivian Carvalho, então, corretora de imóveis, e me acompanhe então para os próximos episódios.